Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Jesus, por chegarmos aqui em segurança em tua casa, Deus. Obrigada, Pai, porque cremos que o Senhor vai derramar mais um pouco da sua unção dobrada neste lugar, Jesus. Pai amado, te pedimos, receba a nossa adoração, Pai. Pai amado, que todos os louvores, Senhor, orações, Pai, que o Senhor receba, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito, Deus. Nos colocamos aqui prostrados diante da tua presença, Deus. Sujeitos à tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Pai do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. Amém? Queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 12 e 13. Nós vamos dar uma breve palavra vinda da parte do Senhor para nós. Deus disse: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Nós esquecemos. Toda semana, todo dia, nós esquecemos a bondade de Deus e tudo que Ele fez por nós. Nós enchemos tanto a vida que deixamos pouco espaço para Deus. Nós não lemos a sua palavra da maneira que deveríamos. Nós não meditamos em quem Ele é e o que Ele tem feito por nós da maneira que deveríamos. E nós não vamos diante do seu trono em oração da forma que deveríamos ir. Mas Deus, Ele nunca esquece. Ele pensa especificamente em cada um dos seus filhos todos os dias e se importa com eles. Não há um dia sequer em que Deus não pense em você. Ele faz promessas e as cumpre. Toda promessa que você encontrar nas Escrituras, Deus irá cumprir. Ele queria que Noé e todos os que viessem depois dele se lembrassem disso. Então ele colocou um sinal no céu. Desse dia em diante, Noé não se esqueceria da promessa de que Deus não mais destruiria a terra com um dilúvio. Em vez disso, Deus irá preservar a sua criação até que ele venha novamente e faça novas todas as coisas. Amém. Eu quero te dizer essa noite que Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Está escrito em Isaías 49:15. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? E ainda que essa mãe viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não se esqueceu de você, querido. Tampouco se esqueceu das promessas que Ele te fez. Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir, pois não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E hoje Ele nos trouxe aqui para lembrar das promessas que te fez. Assim como Ele fez com Noé, colocando aquele sinal, o arco-íris no céu. Ele quer te lembrar. E esse louvor que vamos cantar agora lembra de algumas promessas feitas por Deus. E Ele diz: por onde for, as bênçãos do Senhor te seguirão. E aonde vocês colocarem as suas mãos, prosperará. A sua entrada e a sua saída bendita será, pois sobre a sua vida há uma promessa. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para você. E em todas as coisas vocês são mais que vencedores. Se você crê nisso nessa noite, louve ao Senhor. Aleluias.
saída. Sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, celeiros fartamente, a minha casa terá sempre será plantados nos pés. Sobre mim há uma promessa, diga: prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Me seguirá, prosperará, medida será. Quero ouvir. Prosperarei, transbordarei. Diga: a minha casa terá sempre que eu puser plantado nos pés. Sobre mim há uma promessa, yeah. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Quero ouvir vocês. Suas palmas. Para a direita, tá baixo, hein? Vamos mais alto. Para a esquerda, por todo lado. Em tudo que eu faço, eu sou livre. Eu posso dançar. Eu sou livre. Eu posso cantar. Eu sou livre. Eu posso gritar. Eu sou livre. Sabe o som? Eu posso pular. Pisar na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisar na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor.
Deus. Suas palmas. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão seu é quem? É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Que sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Suas palmas assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Glória a Deus.
Deus pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Ele pode tudo em sua vida. Cada detalhe, cada coisa impossível que você tiver em sua vida, Ele pode. Tudo que nós não possamos fazer por nós mesmos, Ele pode fazer por nós. Podem tudo tirar de mim, mas não vão apagar quem sou. Escolhido a ir mais além do que os meus olhos podem ver, do que os meus olhos podem ver. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso receber. O quê? A unção sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Canta nova vida. Deus tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Ele
abriu o mar vermelho. Ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Venha nisso essa noite. Erga suas mãos aos céus e adore a Deus. Erga suas mãos aos céus e exalte a Ele. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode tudo na sua vida essa noite. Ele pode tudo. Deus! Basta você ter fé, basta você confiar no nome de Jesus. Confie nele e o mais ele fará na tua vida esta noite. Aleluia. Glória a Deus.
faça dessa música a tua oração nessa noite. Eleve tudo que você tem ao Senhor, porque tudo que Ele quer é o teu coração, a tua adoração. Não negocie isso com Deus. Aleluia. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Só a igreja. Sonda-me. E usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Te adoramos, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus E não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. por mais pressão que seja a situação, O controle ainda está na palma de tuas mãos. creia nisso. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. o choro Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga, ainda que não haja o fruto da vide e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda
haja o fruto da vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria quantos creem nisso? Glorifica a Deus essa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda não haja o fruto da vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. Adore! Pega suas mãos aos céus e adora o Senhor essa noite. Oh, oh, oh. Diga, anda. Todavia me alegrarei, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Declare. Porque Cante mais uma vez, igreja, porque Ele vive. Porque Ele
Não precisa temer. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que vive está. Aleluia! Com suas palmas, louva o Senhor esta noite. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite desgastado com o tempo. A solidão pode ter batido na sua porta. Eu, há uns minutos, pode dizer umas horas atrás, eu recebi um vídeo do Reis, e ele me mostrou a filha dele andando no corredor do hospital. Uma pessoa segurando num braço, a outra pessoa no outro braço. Aí eu olhei, sabe, para aquele momento, e a Angélica me mandou uma foto que ela tirou do pai, assim de joelho, com as mãos sobre a barriga da filha. Ela tirou essa foto, né, e mandou para mim. E eu estava pensando com meus botões esta tarde, quando eu estava tentando pensar em alguma coisa para esta noite, e mais uma vez a gente vai falar de fé por causa disso. E Deus disse no meu coração assim: o fogo ele nunca dorme, o fogo continua aceso, querido. Diga para o seu irmão: o fogo continua aceso. Se você quiser ser incendiado pelo Senhor, independente do que você esteja vivendo hoje, independente do que você esteja passando, ou dor, ou o que for, você pode hoje levantar as suas mãos aos céus e acenar para Deus de uma forma assim, como você estivesse acenando para uma pessoa. Você não está vendo, mas você pode levantar as suas mãos e entrar numa dimensão espiritual e entender que o fogo ele nunca vai se apagar na sua vida. E ele se acende a cada instante. Ele se movimenta em nossos corações. O fogo nunca dorme, não. Independente dos problemas e das dificuldades e das tuas dores, o fogo nunca dorme. Sempre tem de ter uma expressão de louvor, uma expressão de adoração na tua vida. Ei! Que tu tenhas a alegria do Espírito Santo nesse momento mais caótico da tua vida, que você tenha a alegria do Espírito Santo na sua vida. Incendeia, 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 oh incendeia, incendeia, oh incendeia, incendeia, incendeia. Se você está apagado nesta noite, o Espírito Santo está incendiando a sua vida. Coloque a tua fé em prática. Adore ao Senhor. Levante as suas mãos aos céus, queridos. Levante as suas mãos aos céus e adore a Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Independente de você queira ou não sentir a presença dEle, Ele está aqui. E a cura vai acontecer, a transformação vai acontecer. Existe um trono colocado no mais alto lugar.
rodeado de anjos, aleluias, rodeado de anjos, onde Deus reina. Olha que coisa linda, olha o milagre na sua vida que vai acontecer, e a minha vida. E a minha vida Ele governa. Você quer um milagre de Deus na sua vida? Deixa Ele governar a sua vida. A minha vida Ele governa. Quando você deixa ser governado, esse rei veio a mim. Quero ouvir bem alto, igreja, vai. Com os seus olhos. Mais forte, vai. Eu perguntei. Enche o seu pulmão agora e diga:
Adore, adore Ele. Exalte o nome dEle, porque um milagre está chegando. As notícias ruins chegaram, mas vai chegar notícias boas. Vamos fechar assim, ó. E o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Forte essas palmas a Ele, que toda adoração seja dada a Ele todos os dias. Amém. Dê um abraço nessa pessoa, diga a Ele: o fogo nunca dorme na sua vida. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Diga o fogo nunca. Cadê a sua voz? Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Aplauda Ele mais uma vez, vai. Existe um amor mais ciumento que a morte. Gente, coisa linda, né? Quando eu vi Tamires hoje andando, dando poucos passos no corredor do hospital, eu disse: o fogo nunca dorme. Quando a gente pensa que ele está se apagando, ele está aceso. Amém, amados? Amém. Está se acendendo na sua vida hoje, para a glória e a honra do nosso Jesus. Amém? Quem está responsável hoje pela nossa doutora Thalita? Amém. Vem aqui, Thalita. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Gente, vocês não querem que o pastor demita a gente não, né? Porque a gente dá o anúncio, aí as pessoas falam assim: eu não sabia que ia ter esse culto. Eu estou ficando revoltada agora com isso. Quando alguém fala isso. Então, estejam atentos ao anúncio da igreja. Até falei ali com o rapaz para colocar nas redes sociais também, né? Já que algumas pessoas esquecem, né? Não vou falar o nome, que é minha amiga, senão ela vai ficar chateada. A palavra que eu trouxe hoje para vocês é Salmos 43:3, que diz: envia a tua luz e a tua verdade. E a luz e a verdade de Jesus, ela vem por meio da palavra. A gente, ouvindo a palavra, é que a gente tem a luz e a verdade de Deus. Amém? Terça-feira, culto da família, às 19h30. Culto em que eu penso que, por mais que você não venha com a sua família, é um culto que você representa a sua família, então é muito importante a sua presença aqui, para que a sua família continue sendo abençoada. O ideal é chegar um pouquinho antes para receber as orações dos diáconos, dos pastores,
e trazer um ponto de contato para que esses parentes, esses familiares venham a ser abençoados por meio desse ponto de contato que vocês trazem. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8h30 da manhã. 8 horas, 8h30, eu sempre mudo o horário. Enfim, 8 horas, então. Algumas mulheres, se homens quiserem participar também, são sempre bem-vindos. Se reúnem para orar em prol da igreja, em prol da vida do pastor, em prol de todos os projetos que acontecem aqui na igreja. Culto de quinta-feira, um culto de oração, em que tem uma breve palavra, um breve louvor, e um tempo de oração. Na última quinta-feira, o pastor até foi bem breve mesmo na oração, mas, enfim, foi muito importante, é um tempo muito importante em que a gente se coloca aqui em prol dos nossos pedidos, das nossas vidas, e também da vida dos membros da nossa igreja. Dia 30, sábado, culto do amigo, culto Team, que os adolescentes tragam um amigo para que seja abençoado por meio da palavra do Senhor. Domingo, EBD, 8h30 da manhã, culto da manhã, às 10 horas da manhã. E o culto do qual você está fazendo parte nesse momento. Tarde de comunhão, procurar a diaconisa Márcia e Ana Lúcia, para que elas possam organizar uma tarde para vocês levarem uma palavra, um momento de oração e um breve louvor na casa de vocês, se vocês tiverem interesse. Aula de defesa pessoal com o Luiz. Eu vi ele por aí, mas daqui de cima a gente não vê ninguém. Na verdade, de 9 às 11, a partir dos 8 anos de idade, encontro de casais em novembro, procurar, por enquanto, o pastor Ney. Eu vou aproveitar a oportunidade, pastor, que o senhor falou até da Tamires, e Deus hoje, na verdade, alguns dias já vem me incomodando com relação a isso. Além da programação da igreja, eu penso que nesse momento em que algumas pessoas estão enfermas na nossa igreja, eu penso que é o momento da gente fazer também algumas visitas, já para quem tem intimidade com as famílias. Então, já que a gente, às vezes, não pode ir no hospital visitar, a gente pode ir visitar um familiar de forma breve, levar uma palavra. O pastor até tem colocado na internet, assim, 2 minutos, e, às vezes, a gente vai na casa de alguém 10 minutos, é muito importante para aquele familiar que está com alguém internado, que está com alguém doente. Eu lembro que, na pandemia, minha mãe ficou internada por Covid. O Covid foi uma doença egoísta, porque te colocava isolado, e agora, graças a Deus, as pessoas que estão enfermas são doenças que dá para a gente ir, não é uma coisa que nos impede de ir. Então, eu penso que é um momento que também é um tempo que Deus usa a gente, abençoa nossas vidas, quando a gente faz uma visita à casa de alguém que tem um enfermo, ou se a gente não pode ir no hospital, pelo menos levar uma palavra para o familiar. Eu penso que é um ato de amor e muito importante também para o reino de Deus. Deus abençoe todos. Isso é muito importante que a doutora falou, porque eu, na semana retrasada, fiquei internado por alguns dias e eu, muitas das vezes, quando eu pegava meu telefone, tinha 2, 3 pessoas que mandavam um recado, né? Recado, pastor, estamos orando, estamos juntos, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Então, eu agradeço essas pessoas que tiveram essa preocupação de pegar no seu telefone e mandar uma palavra, um recado. Isso é muito importante, sabe? A gente procura fazer isso. Eu sou uma pessoa que muitas das vezes sou só, não consigo atingir a todas as pessoas. E o que a doutora está dizendo aqui é muito importante, que você pode ir no meu lugar, você pode ir no lugar dela, você pode ir no lugar dos diáconos, trazer uma solidariedade a um coração que está contrito, enfermo, passando por algumas dificuldades. Como eu tive lá no hospital, eu sei o que é isso, né? Que é uma visita por dia e tem que entrar uma pessoa só. Tinha que ser uma visita por dia, tinha que ser uma pessoa só lá, né? Não, uma pessoa. Se entrou uma pessoa, só aquela pessoa, não entra mais ninguém, só no outro dia. Que dificuldade, né? Lá no hospital, tentaram burlar lá tudo, conseguiram. Minha filha, Márcia, sei quem teve lá que deu uma ludibriada lá, acho que foi o Bruno. Eles conseguiram lá, invadiram lá e conseguiram. Eu achei muito legal, né? Quando eles falaram isso comigo, né? Achei muito legal. Mas é desse jeito, a gente fica um pouco solitário só, quanto mais quando você sai de dentro de um centro cirúrgico, né? Você não sente suas pernas, você não sente seu corpo, é algo assim meio difícil, mas essa solidariedade é muito, muito bem-vinda, amém? Não só
Oi? Ah, está dizendo para não esquecer da cantina. Quero esquecer da cantina, você passar lá na cantina. Amém, amados? Faça isso. Aniversário de casamento da Andréia e o Fábio, oração. Cadê eles? Cadê eles? Está ali. Aqui a luz está muito no meu rosto, aí eu não estou conseguindo enxergar muito bem. É o Fábio e a Andréia. Amém. Eu louvo a Deus pela vida dessa família, sabe? Pensa numa família que abençoa a igreja. Vocês muitas das vezes não sabem de nada, porque a gente não fala, mas é uma família que abençoa tanto a minha vida e a vida da igreja, você não tem ideia, sabe? Você não tem ideia, né? Tem pessoas que nem abrem a boca para falar, nunca apareceu, mas cuida da igreja que você não tem nem ideia. Se você tivesse ideia, qualquer dia você, não precisa também não, né? A glória de Deus. Estenda as mãos aqui para frente, vamos orar agradecido a Deus. Pai, te dou graça pela vida do Fábio, pela vida da Andréia, Pai. Obrigado pela vida dos teus filhos, Pai, que hoje estão completando mais um ano de matrimônio. Está aqui no teu altar te agradecendo que vale a pena viver em família. Obrigado pela vida dos teus filhos, Pai, abençoa cada vez mais, que a cada ano, Senhor, eles possam crescer, mostrar para os filhos, para todos nós, que vale a pena viver em matrimônio. Muito obrigado por eles estarem aqui, e hoje, junto com a tua igreja, nós queremos abençoá-los, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, este matrimônio, que todos digam amém, e vamos aplaudir Jesus. 29 anos de casada, coisa forte, né? Coisa boa demais, Deus abençoe. Amém. Tem uma oração aqui também, contrato de aluguel. Amém. Vamos estender as mãos. Pai, obrigado. Aqui está um contrato de aluguel, eu acho que se chegou nas nossas mãos, porque há uma promessa, algo aqui que é um diferencial. Então, Pai, eu imponho minhas mãos junto com a tua igreja e te peço que este lugar, esse novo lugar, seja um lugar de bênção para esta pessoa. Se ela está alugando ou está recebendo de ti, ó Pai, os proventos deste aluguel, eu quero te dar graça, porque a tua bênção está sobre esta vida, sobre este contrato. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam amém, por gentileza. Amém, graças a Deus. Temos uma pessoa que nos visita, Ronaldo Fernandes. Quem é Ronaldo? Ronaldo, oi, amém, Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo, tá? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aí? Não, só o Ronaldo. Você pode aplaudir Jesus? Tem mais uma irmã ali, amém. Você que está próximo aí, diga seja bem-vindo, Deus abençoe. Atrás de você, Alessandra, diga seja bem-vindo. Alessandra, atrás de você, diga seja bem-vindo. Deus abençoe ricamente a vida dessa pessoa, amém. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório, tá? Depois alguém pega para mim quando estou podendo abaixar. Eu sou teu lar, mude as coisas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar.
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Metido pelo rapaz, já se foi. As 8 caçambas já aí. Quando você olha, você vê tanto entulho, você fala, meu Deus, já tiramos tanto, né? E agora estamos aí pedindo, já arrumamos mais ou menos um caminhão com um trator para tirar o entulho, né? Porque a prefeitura ela só tira se estiver na rua. Se estiver dentro do espaço, só você dar uma entradinha e tirar, não quer tirar, né? É prefeitura doida, né? Parece que não tem juiz essa prefeitura, né? Não sei quem coloca essas leis. Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Na outra semana nós vamos começar a fazer o concreto. Uma boa notícia é que teve um irmão que disse assim, pastor, quantos sacos de cimento vai precisar? Eu falei, de uns 20 sacos. Ele disse, então os 20 sacos de cimento são meus. Então, o cimento já não precisa mais. Olha aí, gente. Você pode aplaudir Jesus? Olha como é que as coisas vão chegando, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, 20 sacos de cimento, já está tudo certo. Faltarei a pedra, né? E vai acontecer. Não é isso? Para a glória do nosso Deus vai acontecer o milagre. Então, eu já estou preparando tudo. Eu queria muito que isso acontecesse no sábado agora. Que a gente reunisse o pessoal, fizéssemos o concreto e já deixássemos tudo concretado e os carros já pudessem participar lá do nosso estacionamento, né? Queria muito, mas vamos lutar por isso. Quem sabe acontece tudo no sábado, né? Amém, amados? Vamos lutar por isso, para a glória do nosso Deus, tá? Então, queridos, vamos fazer o nosso ofertório. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu
as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu vou ler com os irmãos Mateus 15, 21 a 28. Estou lendo na nova linguagem de hoje, tá? Vai estar na tela. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia morava naquela terra. Chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do meu povo, o povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Efésios 1, versículo 3 vai dizer: que Deus nos abençoe com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia, querido, diz que Deus vai nos abençoar. A Bíblia nos diz que Deus vai nos abençoar. Ela diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Preste bem atenção naquilo que você está buscando. Deus já preparou para você, nas regiões celestiais, o mundo espiritual em Cristo. O teu milagre já está pronto, o teu milagre está chegando. Em Cristo, você já está abençoado, em Cristo a tua família já está salva, em Cristo o teu corpo já está curado, e em Cristo o carro já chegou, e em Cristo a casa já é tua. Deus já te abençoou com toda as bênçãos, e o que você precisa fazer é tomar posse delas. A pergunta é: como eu posso tomar posse do meu milagre? O que eu preciso
receber de Deus o que eu preciso para receber de Deus a minha bênção. O que eu preciso fazer? Então, a única coisa que você precisa fazer é colocar a tua fé em Cristo Jesus. Mas, pastor, é tão fácil falar sobre fé para receber as coisas. É tão fácil falar para as pessoas, você não recebeu porque você não teve fé. Mas no livro de João, ele vai colocar na tela, vai dizer, disse Jesus assim, farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que, pois seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Parece uma caixinha, né, de mágica, onde você abre essa caixinha e as coisas começam a acontecer. Parece. Jesus, ele promete responder todos os pedidos feitos em seu nome. Sim, pastor, mas ainda não aconteceu. A gente ora por uma cura, pede a Deus para fazer alguma coisa e, de repente, nada acontece. Mas qual seria o meu tempo e qual seria o seu tempo? Esse lidar com o tempo de Deus e o nosso tempo é um pouco difícil de lidar com essas duas fases da nossa vida, o nosso tempo e o tempo de Deus. Eu penso que a minha e a sua bênção já está pronta no céu. Quem crê assim? A minha bênção e a sua bênção já está pronta no céu. Eu já fui abençoado por Cristo. A única coisa que eu preciso fazer, que você precisa fazer, é receber o teu milagre. E para receber ele, eu repito mais uma vez, é a fé. Mas o que é a fé, pastor? Eu acho que você já está até de paciência cheia de ler Hebreus 11:1. Mas eu vou ler mais uma vez. Diz que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existe coisas que não podemos ver. Até procurei uma versão diferente para a gente mudar a história. Leia comigo. Diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É até melhor, né? Do que o original que a gente está acostumado a ler. Então mudamos um pouquinho. Agora, para receber o teu milagre, você tem que ter a fé, sim. E a tua fé, é a tua fé que vai transportar as bênçãos que Deus preparou no céu, que Deus preparou para você lá no céu, aqui na terra. Porque tudo começa lá em cima. A gente pensa que Deus está lá brincando com a gente. Vou jogar um mal na vida de um, vou lançar uma bênção na vida de outro, vamos ver como é que eles vão se comportar. Deus também agiu assim com Jó. Satanás chegou lá e disse, observe meu servo Jó, um homem íntegro, legal. Aí Deus brinca com Satanás, vai lá, toca nele e você vai ver. Parece que Deus está nessa brincadeira com a gente, de um mal para o outro, tira o mal do outro, e a gente está ali, a gente pensa que Deus é esse aí. Quando Deus não é essa pessoa. O mundo onde nós vivemos já tem os seus próprios males. Se você vê os males que estão sobre a natureza, é por causa de Deus ou por causa do homem? Nós vivemos coisas por causa do homem. Nós vivemos coisas na nossa vida por causa de nós mesmos, sabe? Eu fui ver no microscópio um pedaço de... Você come no cachorro quente, você vai comer hoje, de salsicha. Hoje ninguém come na cantina, né? Então eu vou ficar calado aqui para não falar nada. É um abuso que eu vi. O que o homem que criou esse alimento fez comigo e fez com você. Não há organismo que aguente aquilo, sabe? Eu não como salsicha nunca mais na minha vida. Hoje a cantina vai ser pobre. Cadê? Quem me falou que ia ser cachorro quente hoje? Tem pizza também, né? Então, quem traz esses males para si próprio somos nós mesmos. Quando nós criamos essas coisas para destruir o próprio ser humano.
E a gente pensa que é Deus, é quem está fazendo esse jogo conosco. Deus é aquele que sabe de tudo. Agora, Deus é aquele que cura quem Ele quer. Deus é aquele que dá vida a quem Ele quer e retira a vida de quem Ele quer. Ele apenas é esse. Mas os males, muitas das vezes, quem traz para nossas próprias vidas somos nós mesmos. O cara que fumou 50 anos, você acha que ele tem o mesmo pulmão que o meu? Hein? Claro que não, é impossível. É impossível. O cara que bebe 25 anos, será que o fígado dele vai ser igual ao meu? É impossível ser. Então esses males vêm pelas nossas vidas, não por Deus que está brincando com a gente. Nós mesmos é que plantamos o mal na nossa própria vida. Amém? Nós é que plantamos. Agora, quando eu falo de fé, eu falo que aquilo que nós plantamos na nossa vida, os males que nós plantamos na nossa vida, quando nós acreditamos no Ser Supremo, esta fé pode fazer com que todos esses males saiam da nossa vida em nome de Cristo Jesus. Essa fé que eu quero hoje, né, trabalhar no seu coração e no meu coração. Presta atenção no que vai ser colocado na tela. Coloque para mim. Leia para mim. Se você colocar toda a tua fé em Cristo, o teu milagre vai deixar de existir apenas no céu e vai passar a existir na terra. Não é tão difícil, mas é difícil. Não é tão fácil, mas é fácil. Vai depender da minha pessoa, vai depender da sua pessoa. Quando nós colocamos toda a nossa fé em Cristo, o milagre acontece. Quando nós colocamos toda a nossa fé em Cristo, as bênçãos que Deus tem preparado para nós, nas regiões celestiais em Cristo, se manifestarão aqui na terra. Eu penso assim, não sei se você pensa, para provar que isso não é coisa da cabeça de alguns pastores igual a mim, meio maluco. Eu li para vocês nessa noite a história de uma mulher chamada a mulher cananeia. A Bíblia nos diz que o nome dessa mulher, a Bíblia não diz o seu sobrenome, não diz se ela era rica ou se ela era pobre. O que a Bíblia revela é a sua descendência. Diz que ela era cananeia. Ela fazia parte de um povo idólatra. Fazia parte de um povo que era acostumado a adorar deuses feitos por mãos humanas. Era essa mulher. Ela era acostumada a adorar a imagem construída por homens e que podiam ser encontradas essas imagens em qualquer barraquinha de R$1,99, como você encontra hoje. Vários deuses desse, pequenininho. Eu fui a um lugar e eu vi vários deles por R$1,99. Os cananeus adoravam vários deuses e o principal deles era Baal. Aquela mulher, querido, tinha sido ensinada a se prostrar diante de imagem, tinha sido ensinada a andar em procissões, tinha sido ensinada a acender velas por vários ídolos. Ela foi ensinada durante muito tempo a seguir os ensinamentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Só que o tempo foi passando e ela começa a perceber que algo estava errado na vida dela. Quando eu falo de fé, é quando você começa a perceber que algo está errado na sua vida. O tempo foi passando, ela percebeu que a sua fé naqueles ídolos não estava produzindo nada na sua casa. Ela começa a perceber que o tempo foi passando e as coisas só iam piorando. O tempo foi passando e ela percebeu que os ídolos que ela adorava não faziam nada por ela. O tempo foi passando e ela percebeu que na hora que ela mais precisava, as estátuas
continuavam ali paradas, não falavam nada, não estendiam o seu braço para ajudar, não davam uma palavra de consolo. O tempo foi passando e ela percebeu que o Deus dela era mais fraco do que ela. O tempo foi passando e ela percebeu que precisava buscar um Deus verdadeiro. O tempo foi passando, as coisas foram piorando e dentro da sua casa os espíritos mais malignos já estavam dominando a sua família. Então ela percebe que precisava tomar uma atitude de fé. Ela percebeu que precisava encarar tudo e todos. Ela percebeu que precisava enfrentar o seu povo. Ela percebeu que enfrentar a sua própria família seria bom para ela. Ela percebeu que precisava renunciar à tradição e buscar a única pessoa que podia mudar a sua história. Ela percebe isso. Aquela mulher, ela percebe. E ela resolveu depositar toda a sua fé em um Jesus naquela época. A Bíblia diz que quando Jesus passou por onde ela estava, aquela mulher começou a clamar. Olha o clamor daquela mulher, coloque para mim, amado. Senhor, filho, tem misericórdia, a minha filha está horrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que aquela mulher começou a clamar. Ela gritava na frente dos cristãos e na frente dos cananeus. Tenha misericórdia de mim. Ela declarou para todo mundo que a fé dela estava em algo diferente em Cristo. Ela negou na frente de todo mundo a sua fé a Baal. Aquela mulher, queridos, não se escondeu dos amigos, não se escondeu da família. Ela clamou para todo mundo ouvir. Coloca para mim, filho, que ela clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém, naquela época, que clamava assim: Senhor, filho de Davi, é porque conhecia quem era aquela pessoa. Ela estudou afinco quem era ele, o que ele poderia produzir na vida dela. Você conhece a Deus? Você conhece a história do seu Deus? Você conhece o que ele pode produzir na sua vida? Aquela mulher depositou toda a sua fé. Ela não se preocupou com o que a sua família ia pensar, com o que os seus amigos iriam dizer, quando soubesse que ela tinha virado a mesa, que ela tinha mudado o seu jeito de pensar, a sua forma de adorar. Quando ela começa a clamar, ela declarou: eu creio no Filho de Davi, eu creio em Jesus, eu sei que Ele não é igual às estátuas, eu sei que Ele vai estender a sua mão para me ajudar, eu sei que Ele tem uma palavra para mim, eu sei que Ele vai se mover em meu favor e vai entregar a minha vitória. Aquela mulher tinha uma certeza. A certeza dela que a solução dos problemas delas estava em Cristo Jesus. Aquela mulher tinha uma certeza que Ele iria liberar a família, a filha dela, a família dela, dos espíritos malignos, que rondava a vida dela, que rondava a família dela. Aquela mulher tinha uma certeza. Olhou para ele e disse para Jesus: tudo que eu preciso está em ti. Tudo que você precisa hoje, querido, está em Deus. Você entrou hoje no lugar certo. Agora, todo pedido tem um resultado. Jesus disse para ela assim: ó mulher, grande é a tua, seja feita para contigo
como tu. Querido, me perdoe aqui, mas eu leio a Bíblia, mas eu ainda não consegui enxergar um Deus dizer para uma outra pessoa: seja feito aquilo que tu queres. O que você pediu vai acontecer, sabe? E aqui eu estou falando de uma mulher pecadora, aqui eu estou falando de uma mulher que tinha o seu lar todo destruído, aqui eu estou falando de uma mulher que o espírito do mal, da morte, rondava a casa dela. Eu estou falando de uma mulher cananeia, uma mulher que adorava os ídolos, uma mulher que não tinha nada a ver com os judeus, uma mulher que estava sob maldição, quando ela abre a sua boca e diz que queria comer das migalhas que caíam da mesa dos seus senhores, como os cachorros comem. Jesus olha para a fé daquela pessoa e diz: eu preciso abençoar a vida dela, por causa da humildade. A fé daquela mulher em Jesus Cristo libertou a sua filha, não apenas a sua filha, mas libertou toda a sua família. Olhe para mim, o poder sempre esteve com Jesus, a solução do problema daquela mulher sempre esteve com Jesus. Ela podia ter evitado um monte de sofrimento na sua família, mas ela não evitou, porque a fé dela estava direcionada a Baal. Às vezes o problema não é falta de fé, às vezes o problema é que a nossa fé está direcionada para o lado errado. Só isso. Às vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar no dinheiro, para confiar no que aprendemos dos nossos antepassados, para confiar na nossa posição social. Aquela mulher só mudou de vida, só teve a sua família abençoada quando depositou toda a sua fé em Jesus. Quando ela depositou toda a sua fé em Jesus, o que ela já tinha no céu se materializou na terra. Quando ela depositou toda a sua confiança em Jesus, aconteceu na vida dela o que ela mais desejava. Já estou terminando a minha mensagem, porque eu preciso orar junto com os irmãos. Preste atenção, quando ela depositou toda a sua confiança em Jesus, aconteceu na vida dela o que ela mais desejava. Bote essa frase no seu coração, coloque para mim. A tua fé em Cristo vai produzir aquilo que você... Repita isso para o seu irmão. A tua fé em Cristo vai produzir aquilo que você... Você pode profetizar isso na vida do seu irmão? A tua fé em Cristo vai produzir aquilo que você espera. Gostou dessa frase? Gostou mesmo? Agora eu venho com outras que vai derrubar essa. O lugar que você pode chegar sempre será maior do que o lugar onde você se... Não meça as suas realizações pelo ambiente que você se encontra, pois ele pode limitar o seu potencial. Quando for buscar uma referência, busque uma que te desafie e não uma que te mantenha. Vou ficar de pé. A minha oração por você é quando você for buscar uma referência, busque uma que te desafie e não uma que te mantenha confortável. Não uma que te mantenha o quê? Quero orar por você. Você pode vir aqui na frente. Eu quero tirar o teu conforto hoje. Venha receber uma oração.
Venha buscar isso nesta noite. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Pode tudo. Vem, 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 vem. Podem tudo tirar de mim, mas não vão apagar quem sou. Escolhido a ir mais além. Coloque a mão no seu peito e diga isso assim, ó. Do que os meus olhos podem ver, se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Diga bem forte. Sei que em ti eu não vou temer. Olha aí a decisão. Pela fé posso perceber. Firme agora. A unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Olha aquela mulher falando com Jesus. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Cante com o coração. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso perceber. Olha só, as migalhas que caem, as migalhas que caem Sobre mim. as migalhas que caem. Jesus disse para ela: essa fé que eu quero, essa fé vai acontecer tudo. Tudo que está no teu coração vai acontecer. Esta fé, esta certeza. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Tudo Ele pode. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Oh Jesus, há palavras que nos confortam e há palavras que nos confrontam por dentro e por fora. Que esse confronto nesta noite, nós não queremos buscar coisas favoráveis, mas queremos buscar coisas que nós vamos lutar por elas e nós vamos conseguir. Nós não queremos as facilidades, Senhor. Nós queremos, ó Pai,
dobrar os nossos joelhos, clamar por Ti e saber que se faltar forças em nós, se faltar forças em nós, Tu vai estar nos dando a força necessária para vencer cada dia, para vencer cada momento, Senhor. Ele pode, Ele pode. Oh, tudo Ele pode. Tudo Ele vai fazer por você nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Você vai cantar aqui na frente bem forte. Deus pode tudo, vai. Mais forte, Nova Vida. Bem forte agora, vai. De novo, bem forte, para o milagre acontecer, vai. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Sobre o vale eu posso passar. Oh, Deus pode tudo. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Você está passando, queridos? Pai, a minha oração hoje, nessa noite, é que todas essas pessoas que vieram aqui na frente hoje, elas possam olhar dentro de si e perceber que as promessas vêm de Ti, as realizações vêm de Ti. As promessas e as realizações não vêm de nós mesmos, não vêm por aquilo que nós somos, porque o que somos é porque Tu nos fez ser o que somos. Tu és dono de tudo e todas as coisas. Venha nos curar por dentro e por fora, Jesus. Venha curar a nossa vida. Tu podes tudo. Tu podes tudo. Eu te abençoo. Profetizo as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Pegue isso, amanhã é segunda-feira, e tudo vai acontecer na tua vida. Ah, pastor, não sei se eu creio numa promessa dessa. Não, pode crer, porque Deus pode tudo. Ele vai fazer tudo na tua vida. Aleluia. Se você crê assim, diga glórias a Deus. Você pode aplaudir a Ele. Você pode aplaudir a sua vitória. Vamos aplaudir a nossa vitória. Nós vamos vencer o dia de amanhã. Oh! Vai para o seu lugar com a certeza da sua vitória. Oh, aleluia. Deus pode tudo. Cante, igreja.
muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por você ter confiado a sua família. Hoje aqui a nossa igreja. Muito obrigado. Quero agradecer os internautas, todos que estão no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, não é isso? Todas as redes sociais. Muito obrigado. Quantas pessoas estão conosco hoje, seu Liz? 50 pessoas. Temos uma igreja virtual com 50 pessoas nos vendo. Deus abençoe. Me dê o nome de 3 pessoas. Você consegue aí? Não entendi? Jorge Alexandre. Toma vergonha, rapaz. Vem para a igreja. Chamando a atenção, né? Pela internet. Outro, vai. Mais alguém aí, seu Elias? Elisângela. Deus abençoe, Elisângela. Muito obrigado. Mais uma pessoa? Felipe. É o diácono Felipe? Se for, ele manda tomar vergonha também para a igreja. Seria estar entregando todo mundo, né? Nós temos 800 e poucas pessoas que assinaram, como é que é o nome? Nosso canal, né? Quantas pessoas? Já tem um novo resultado? Eu tinha 875 pessoas. Peço que você se inscreva lá no nosso canal, tá bom? Que é muito importante. A Web TV está funcionando. Você pode, pela sua televisão, baixar o aplicativo, tá? Deus abençoe vocês que estão aí, as 50 pessoas. Muito obrigado vocês que estão aqui no presencial. Que tenhamos uma semana debaixo da graça de Deus. Amém? Você pode estender suas mãos aos céus. Diácono Rogério. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, por recebermos a tua palavra, por louvarmos e adorarmos o teu santo nome em comunhão. Pai, nós somos aqui uma igreja, Senhor, que acreditamos na tua palavra e que, Senhor, que nós temos fé, Senhor, que tudo aquilo que tu tens preparado para nós no céu vai ser realizado nessa terra, Senhor. Que os nossos olhos possam ver, possam enxergar, Senhor, todas as promessas que tu tens para nossa casa, para nossa vida e para nossa família. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Boa semana para todos.